Estamos, desde o mês de fevereiro, observando a palavra de Deus nesta carta, na carta que foi escrita para Timóteo, e nós temos conhecido o contexto no qual esta carta foi escrita, não é? Timóteo, ele estava na cidade de Éfeso, ele estava pastoreando a igreja que estava na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo deixou ele lá porque a igreja precisava ser ajustada, a igreja precisava de algumas correções, porque a igreja havia recebido o evangelho com muita alegria. O apóstolo Paulo havia passado 3 anos naquela cidade, pregando o evangelho lá, e depois de 3 anos formou-se ali a igreja de Cristo Jesus naquela cidade, e eles receberam o evangelho com alegria. O evangelho frutificou naquela cidade. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, nós lemos o capítulo 1 aqui, até o versículo 14, mas no versículo 15 do capítulo 1, ele fala da alegria que ele tinha no coração dele, quando ele se lembrava de como o evangelho estava na cidade dos Efésios, como eles estavam firmes no Senhor, como eles haviam demonstrado amor pelos crentes, uns pelos outros, e ele então se punha de joelhos, ele diz, e orava por eles, agradecendo pelo que havia acontecido lá naquela cidade, pela chegada do evangelho lá, e pela igreja de Cristo Jesus estar presente lá naquela cidade. Mas passado alguns anos, a igreja começou a se desviar, ela começou a se afastar da verdade do evangelho. Falsos mestres entraram naquela igreja, a igreja estava permitindo que pessoas ensinassem coisas que não concordavam com a doutrina dos apóstolos, com aquilo que o próprio Senhor Jesus havia entregado aos apóstolos. E então Paulo, ele sente a necessidade de deixar Timóteo lá na cidade de Éfeso, para que Timóteo então colocasse as coisas em ordem naquela igreja, corrigisse aquela igreja, para que ela voltasse àquilo que ela havia iniciado, a doutrina dos apóstolos, que nos faz pensar, irmãos, que nós somos passivos de erros, nós somos passivos de sermos enganados, como igreja nós somos susceptíveis ao engano, precisamos sempre sermos despertados pela palavra de Deus, para que nós voltemos. Às vezes é necessário darmos um passo atrás, porque somos pecadores e susceptíveis a errarmos. Então Timóteo foi deixado lá com essa tarefa de corrigir aquela igreja e de colocar as coisas em ordem. Porém, pelo contexto, por aquilo que Paulo fala para Timóteo, nos parece que aqueles falsos mestres que lá estavam, eles estavam oferecendo muita resistência, eles estavam muito dispostos a continuar lá com o seu engano, porque Timóteo se encontra desanimado. Timóteo, ele estava entristecido. Paulo, ele fala que aquilo que ele fala para Timóteo, tentando reerguer, fazer Timóteo recobrar o ânimo, nós percebemos que ele estava desanimado, que ele estava, às vezes, até envergonhado, e ele não estava disposto a sofrer pelo evangelho. E Paulo, então, como um pai, fala para ele como um filho: sofra comigo as aflições a favor do evangelho, lute como um bom soldado, combata como um bom soldado de Cristo, corra como um bom atleta, trabalhe arduamente como um lavrador, sofra o evangelho de Jesus Cristo, porque Timóteo, ele estava então desanimado. A gente entende isso. É possível que Timóteo estivesse até chorando em face a tudo aquilo que ele estava enfrentando lá naquela igreja, e Paulo então encoraja ele e fala para ele se manter firme nisso, para ele não desistir, porque Deus queria restaurar aquela igreja, e Deus de fato tinha um cuidado para com aquela igreja. Depois, no livro de Apocalipse, quando Deus ele manda que João escreva às igrejas da Ásia, e Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, quando ele manda que João escreva aquelas igrejas, ele escolhe 7 igrejas, e a primeira igreja a receber a carta que o próprio Senhor Jesus pede para João escrever é a igreja de Éfeso. E ele fala para a igreja de Éfeso, e aparentemente a igreja de Éfeso, àquela altura em que João escreve aquela carta lá de Apocalipse capítulo 2,
Paulo já estava morto, Timóteo possivelmente já estava morto, ele já não era mais o pastor da igreja, já não estava mais lá, mas a igreja estava lá. Havia liderança naquela igreja, e então Deus manda que João escrevesse àquela igreja, e naquela carta Deus, ele louva aquela igreja, o próprio Senhor Jesus louva aquela igreja. Ele disse que ele louvava aquela igreja por ela odiar a obra dos nicolaítas, os quais o próprio Senhor Jesus também odiava, e eles haviam sido firmes com relação a isso, porém eles de novo haviam se afastado. E aí naquela carta o Senhor Jesus diz para aquela igreja: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Estava dizendo para a igreja toda havia se desviado novamente, e aquela carta tem como propósito trazer aquela igreja. Então isso demonstra que Deus cuida da sua igreja, de forma que no seu caminhar, igrejas são passivas de se desviarem, de se afastar, e Deus sempre quer trazer a sua igreja, porque Ele ama a sua igreja, Ele quer que a sua igreja esteja sempre centrada na sua palavra, né? Então esta carta tem como propósito isso, encorajar Timóteo para a tarefa que Timóteo tinha de fazer correções na igreja que estava na cidade de Éfeso. E nesse momento aqui da carta nós precisamos relembrar, não é, que já faz 20 dias que nós passamos por aqui, né? Estamos voltando hoje. Nesse momento aqui da carta, Paulo está encorajando Timóteo, levando Timóteo a se lembrar de algumas coisas. Ele disse para Timóteo que Timóteo deveria se lembrar do exemplo que o próprio apóstolo Paulo havia dado para ele. Ele vai dizer isso nos versículos de 10 a 13, dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, você me conhece, você não somente ouviu os meus ensinos, mas você sabe quem eu sou, você tem acompanhado a minha vida, você não está ouvindo de alguém distante de você, é alguém que está perto de você, e você sabe como eu tenho procedido, você sabe como eu tenho ensinado, você tem visto o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Mais do que isso, você tem visto que aquilo que eu tenho dito para você fazer, eu fiz. Eu tenho dito para você sofrer em favor do Evangelho, para você lutar como um bom soldado de Cristo, e você viu o preço que eu tenho pago para que a igreja chegasse até aqui. Então ele diz no versículo 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Listra era a cidade de Timóteo. Paulo, na cidade de Listra, isso está escrito em Atos capítulo 14, quando ele chega em Listra, na sua primeira viagem missionária, e ele vai pregar o evangelho em Listra, e ele então quer corrigir ali aqueles cultos que eles tinham, aquelas coisas estranhas que eles criam. Ele chega com o evangelho, ele prega o evangelho ali, e o povo de Listra acha que ele é um Deus, junto com Barnabé, e ele diz: não, isso não é verdade, nós não somos deuses, nós somos homens como vocês, apenas pregamos o evangelho de Cristo Jesus. E chegam alguns judeus ali que não gostavam do apóstolo Paulo, que a esta altura estavam considerando ele como um traidor, e inflamam o povo daquela cidade contra Paulo e Barnabé, e Paulo é apedrejado de tal forma que ele é dado como morto. Ele provavelmente ficou desmaiado, dado as pedradas que ele recebeu dos judeus e do povo daquela cidade. Ele é arrastado para fora da cidade e abandonado do lado de fora, dado como morto. E Timóteo era um jovem naquela época, ele viu tudo isso, ele estava lá. Timóteo era de Listra, e ele viu o apóstolo Paulo sendo perseguido e pagando um preço muito alto pela pregação do evangelho. Então ele diz para Timóteo: você viu as perseguições que eu recebi, e que variadas perseguições eu tenho recebido em Antioquia, Icônio e Listra, não é? Ele diz: de todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. E aí ele faz essa afirmação para Timóteo, tão poderosa no versículo 12, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. É inevitável, a piedade, não é? Ela é proporcional à perseguição. Quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido, vai sofrer de alguma forma, não é? E aí ele diz: mas os homens perversos, impostores
irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, aqueles que estavam na liderança da igreja, estavam ensinando aquelas coisas erradas, que não concordavam com a doutrina dos apóstolos, que não concordavam com a tradição que os apóstolos haviam entregue à igreja, como nós lemos aqui na carta aos Tessalonicenses, né? A tradição que os apóstolos entregaram para as igrejas por meio de suas palavras, suas pregações e as cartas que eles escreveram. Aqueles homens que não ensinavam isso, que não viviam nessas tradições, eles estavam enganando a igreja, mas ao mesmo tempo eles também estavam sendo enganados. Então eles pagariam um preço alto por aquilo que estavam fazendo. E aí Paulo diz que Timóteo não era assim. Timóteo era diferente. Timóteo estava de fato seguindo o apóstolo Paulo de perto, né? Estava acompanhando o apóstolo Paulo. Então Timóteo tinha um exemplo do apóstolo Paulo. E aí, a partir do versículo 14, Paulo vai dizer para Timóteo que ele tinha também algumas coisas que ele deveria se lembrar, no sentido de ter encorajamento para fazer a obra que ele tinha que fazer. Então, a partir do versículo 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui ele vai lembrar também exemplos que Timóteo teve na sua própria família, como os irmãos que estavam aqui naqueles outros 2 domingos vão se lembrar. Ele fala aqui da avó e da mãe de Timóteo, que eram pessoas que ensinaram Timóteo desde quando ele era um bebê. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, elas ensinaram e convenceram Timóteo, é o que significa essas duas palavras. Quando diz que Timóteo aprendeu, significa que elas ensinaram, e quando diz que Timóteo foi inteirado, significa que elas convenceram Timóteo. Então, aquelas duas mulheres tiveram esse papel na vida de Timóteo, de ensinar a ele e ser exemplo para ele. Quando diz aqui que ele foi inteirado, essa palavra significa convencer por meio do exemplo, convencer por meio da atitude. Então Timóteo cresceu tendo diante dos seus olhos duas mulheres piedosas, duas mulheres que ensinaram a palavra de Deus para ele e duas mulheres que viveram o evangelho diante dele. Meus irmãos, isso aqui não quer dizer que Lloyd e Eunice, que eram a avó e a mãe de Timóteo, não quer dizer que essas duas mulheres eram duas mulheres super crentes. Não quer dizer aqui que elas são duas mulheres cujo exemplo é inalcançável para qualquer mulher aqui da nossa igreja. Elas eram mulheres piedosas, elas eram mulheres que amaram o evangelho, que creram no evangelho e que se dispuseram a criar aquele menino no evangelho. Elas se dispuseram a fazer isso. E elas viveram o evangelho dentro do seu lar. É uma responsabilidade que as mulheres têm diante de crianças, que nós também, homens, temos, obviamente, né? Mas nós precisamos crer, irmãos, que o mérito todo aqui é do evangelho. O mérito é o poder do evangelho. Às vezes nós pensamos, né, porque o Senhor Jesus disse que um profeta não é respeitado na sua própria casa, né? A gente pega isso e acha que isso foi a única coisa que Jesus disse, né? E a gente acha que a gente não consegue transmitir verdade para aqueles que estão dentro da nossa casa, porque o profeta não tem honra na sua própria casa, né? O fato é que Jesus, ele disse isso, mas ele continuou testemunhando para os seus. Ele disse que veio para os seus, ele veio para a sua terra, ele veio para o seu povo, ele testemunhou para o seu povo, ainda que ele tivesse afirmado que um profeta não tem a honra na sua própria casa. Mas ele o fez. Ele pregou o evangelho para o seu povo, foi para ele, para aquele povo, que ele foi primeiro. Então ele não disse que o profeta não tem honra e por isso ele não foi. Não, ele não tem honra, mas ele foi. E ele pregou o evangelho para o seu povo. Então o que nós precisamos crer, meus irmãos? Isso tem que consolar o nosso coração. É o poder do evangelho.
É o poder que tem o Evangelho quando nós o ensinamos aos nossos filhos, o ensinamos às nossas crianças. É uma responsabilidade que nós temos, mas é o poder do Evangelho. Porque às vezes nós achamos que se vier alguém de fora e falar aos nossos filhos, eles vão ouvir. Se vier alguém que não está ali convivendo com eles e falar, eles vão dar ouvidos. Então nós, sem perceber, cremos mais na palavra dos de fora do que na nossa palavra para os nossos filhos, do que na nossa palavra para eles. Então achamos que tem que vir alguém para ensinar. E o que isso faz? Faz com que você, sem perceber, com que nós, sem perceber, transfiramos a responsabilidade para a igreja, por exemplo. E talvez nós tragamos os nossos filhos para a igreja para que os professores ensinem eles, para que eles sejam ensinados. Os professores são excelentes para nós. E quando os meus filhos deixaram o departamento infantil da igreja, eu agradeci os professores pelo trabalho que eles fizeram e pela ajuda preciosa que eles têm dado para as nossas crianças. É um trabalho precioso. Mas nós precisamos crer que a responsabilidade que temos dentro de casa é suficiente para nós ensinarmos os nossos filhos e pregarmos o Evangelho para eles. Então, às vezes a gente acha que tem que criar situações. Não, é você. Se você é um crente, o seu testemunho é suficiente para os da sua casa. É isso que essa passagem nos leva a pensar. O meu testemunho é suficiente para os da minha casa. Aquilo que Deus fez na minha vida é suficiente para eu mostrar a beleza do Evangelho para aqueles que estão na minha casa. E foi assim que Timóteo aprendeu com aquelas duas mulheres. E aí no versículo 15 ele diz que Timóteo aprendeu isso desde a sua infância. E nós lembramos que a palavra infância aqui significa, é uma palavra aplicada a crianças bem pequenas. A palavra infância, por exemplo, a mesma palavra no grego é aplicada para João Batista, quando João Batista ainda estava no ventre de sua mãe, quando Maria vai visitar Isabel, e quando Maria vai chegando na casa de Isabel, Isabel disse que quando ela ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. A palavra criança lá em Lucas, capítulo 1, é a mesma palavra infância aqui, no grego. Então se refere a uma criança tão pequena que a Bíblia usa para uma criança que ainda nem tinha nascido, que estava no ventre de sua mãe, que era o caso de João Batista. E a mesma palavra é usada para o Senhor Jesus quando ele está deitado na manjedoura, que era um bebê pequeno que havia sido colocado numa manjedoura. Então fala que essas duas mulheres investiram na vida de Timóteo desde quando Timóteo era um bebê, e elas ensinaram as sagradas letras para Timóteo. Ensinaram a ele as sagradas letras, e essa expressão significa que elas ensinaram o Antigo Testamento para ele. Ensinaram a lei de Deus para ele. A lei de Deus, irmãos, quando a gente se aproxima da lei de Deus, quando nós nos aproximamos daquilo que o Senhor disse para os profetas no Antigo Testamento, a lei de Deus, ela tem um efeito interessante. Ela é angustiante. Quando a gente começa a entender a lei de Deus, que é o que essa expressão se refere, sagradas letras, a lei de Deus, ela é angustiante para nós. Quando a gente começa a entender que Deus disse que eu não deveria fazer imagem de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra. O que Deus está dizendo é que eu sou propenso a não adorar Ele. Eu sou propenso a adorar outras coisas e não Ele. A minha natureza não me leva para Ele. E aí ele disse então, não farás estas imagens, não as adorarás e nem lhe prestarás culto. Então ele está dizendo que a minha natureza não me leva a prestar culto a Ele. E aí ele vai dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que ele está dizendo é que eu tenho a tendência a usar o nome dele em vão, a colocá-lo fora de contexto para atender meus propósitos, que é tomar o nome de Deus em vão. Eu tenho essa natureza, a lei de Deus, ela me angustia. E aí ele diz que é para eu me lembrar do dia de sábado para o guardar. Obviamente isso se referia aos judeus no Antigo Testamento, e quando Jesus vem e ele ressuscita no domingo, ele diz que o domingo é o dia do Senhor. E então ele diz que eu tenho a tendência a não separar tempo para Deus.
eu tenho a tendência a ocupar todo o meu tempo comigo mesmo. E a lei de Deus vai revelando essa minha natureza. E aí ele diz no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. A lei de Deus vai dizer para mim que a minha tendência é desrespeitar a primeira autoridade que eu encontrei quando eu cheguei neste mundo aqui, que são meu pai e minha mãe. A minha natureza é assim, eu tendo a ser rebelde contra toda e qualquer autoridade, e a lei de Deus me lembra disso. Por isso ela me manda: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. A lei de Deus diz: não matará. A lei de Deus diz que eu sou um assassino em potencial. Ainda que eu nunca tenha tirado a vida física de alguém, eu sou um assassino. Há dentro de mim esse potencial para o assassinato, para tirar a vida de uma pessoa. E se eu me deliciar no fato de que eu nunca tirei a vida de ninguém fisicamente, Jesus diz que no meu coração, quando eu odiei alguém, eu assassinei essa pessoa. E eu deveria receber a pena da lei. E o que era a pena da lei para um assassino? Qual era a pena da lei de Deus para um assassino, irmãos? A morte pelo quê? Pelo apedrejamento. Eu deveria ser apedrejado. A lei de Deus, ela é angustiante, meus irmãos. A lei de Deus, ela é terrível para nós. A lei de Deus vai dizer que é para eu não adulterar, o que significa que eu sou passivo de adultério. Em João capítulo 8, quando aquela mulher foi apanhada em adultério, vieram seus acusadores. E aí Jesus olhou para eles e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram se retirando. E por que ninguém atirou a pedra nela? Porque Jesus, com aquela palavra, invadiu o coração deles e revelou para eles, no seu próprio coração, de que eles eram tão adúlteros quanto elas. E por isso que ninguém pôde atirar a primeira pedra nela. Porque quando Jesus falava a lei de Deus, ele invadia o coração e mostrava para o homem o que é o homem. E aí Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ela disse: ninguém está aqui, Senhor. Ele disse: então vai e não peques mais. Ele não disse que ela não era adúltera, mas diz que aqueles homens, ao acusá-la, eles estavam esquecendo que eles eram tão adúlteros quanto ela. É o que a lei do Senhor faz conosco. A lei de Deus vai dizer para mim que não é para eu furtar. Isso me é angustiante, porque talvez eu nunca tenha roubado nada de ninguém, naquilo que é rotulado como um roubo, mas nós roubamos as pessoas. Roubamos a reputação das pessoas quando falamos delas, roubamos o tempo delas, quando nós ocupamos o tempo delas conosco mesmos, para o nosso próprio benefício. A lei de Deus revela para nós, o apóstolo Paulo diz que ele não saberia que ele cobiçava se a lei de Deus não dissesse: não cobiçarás, em Romanos capítulo 7, versículo 7. A lei de Deus nos pressiona, ela diz: não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não furtarás. A lei de Deus mostra para nós quem nós somos, ela é angustiante. E aí, por todo o esforço que eu faça para praticar a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus, Jesus disse que se eu cumprisse toda a lei dele, toda a lei de Deus, eu deveria chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um servo inútil. Lucas capítulo 17, versículo 10. Depois que vocês fizerem tudo o que lhes foi mandado fazer, considerai-vos, pois, servos inúteis, porque só fizeram o que vos foi mandado. Como que nós vamos escapar da lei de Deus? Mesmo que eu consiga fazer tudo o que me foi mandado fazer, eu ainda tenho que me considerar inútil. A lei de Deus é angustiante. A lei de Deus acaba conosco. E Timóteo foi criado na lei de Deus. Eles ensinaram a lei de Deus. Mas sabe o que a lei de Deus faz? Por que a lei de Deus tem esse efeito angustiante em nós? Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, ele vai dizer que a lei de Deus nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que fôssemos salvos pela fé em Cristo Jesus. A lei de Deus é para fazer isso mesmo. A lei de Deus é para nos pressionar, a lei de Deus é para nos fazer sentirmos mal conosco mesmos, para que nós possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não consigo, eu nunca vou atingir o teu padrão, eu nunca serei o que o Senhor exige na tua lei.
então eu sou digno de ser condenado pelo Senhor. Aí ele vai dizer, então olhe para o meu filho Jesus Cristo, põe a tua fé nele, e você vai ser justificado. Então, quando elas ensinaram a lei de Deus para Timóteo, veja o que aconteceu com Timóteo. Diz no versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que a gente tem que ensinar a lei de Deus para as crianças. Por isso que a gente tem que ensinar o Antigo Testamento para as crianças. Por isso que a gente tem que ensinar o Antigo Testamento para os outros, uns aos outros. Por isso que nós temos que ler o Antigo Testamento. Por isso que nós temos que nos deparar com a lei de Deus. Por isso que existe uma ideia errada hoje que nós estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei, então nós temos que ignorar a lei de Deus e falar mais da graça de Deus. Mas eu nunca vou entender a graça de Deus se eu não for angustiado pela lei de Deus. Se eu não for pressionado pela lei de Deus. Se eu não for colocado no meu lugar, se eu não me enxergar pela lei de Deus, eu não vou entender o que é a graça de Deus. O que significa eu ser perdoado por Deus pela graça dele. Então a lei que Timóteo aprendeu, ela gerou em Timóteo sabedoria. E a lei de Deus vai dizer o quê? O que gera sabedoria? O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Quando Timóteo aprendeu a lei do Senhor, ele teve temor de Deus. Ele teve temor do Senhor. Eu vi o testemunho de um avô uma vez falando do netinho dele. E ele falou que estava dirigindo o carro e ele estava com o netinho dele no carro. E aí o netinho dele falou assim: vovô, o senhor sabia que Deus é perigoso? Aí o avô se interessou e falou: ah, é, meu filho? Por que Deus é perigoso? Meu Deus é muito perigoso. O senhor sabia que se Deus quiser, Ele faz esse carro aqui desaparecer agora e nós dois vamos sentar no asfalto? Deus é muito perigoso. Aí ele compartilhou depois, ele disse: está aí uma criança que está aprendendo verdadeiramente quem é Deus. Está aí uma criança que está entendendo quem é Deus. Porque isso gera temor. E temor gera sabedoria. E Timóteo aprendeu ao ponto de ter temor e ter se tornado sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A lei do Senhor, ela quebra o nosso orgulho. E quando nós aprendemos a lei do Senhor, nós nos tornamos sábios. O que é o sábio? O sábio é humilde. Ele sabe que não pode confiar em si mesmo. Observe as nossas crianças, elas confiam em si mesmas. Elas acham que são capazes. Elas são tomadas pelo orgulho. Toda criança é o poço de orgulho, meus irmãos. Nós falamos hoje de manhã de interpretar o mundo à nossa volta pelas lentes das Escrituras. Como que você interpreta as crianças? Como que você observa as crianças? Às vezes a gente olha para a criança, o máximo que a gente diz: ó, é espertinho, né? Olha que esperto. Olha que inteligente. Olha que bonzinho. Olha que bonitinho. Não, ele é um orgulho. Ele pode ser tudo isso para você. Eu não quero desfazer essa imagem que você tem das crianças, não. Ele pode ser. Continue achando que ele é esperto, continue achando que ele é inteligente, continue achando que ele é bonzinho. Mas some a isso, que o pecado está no coração dele e ele é um poço de orgulho. Um poço de orgulho. Um pai uma vez contemplou seu filho dizendo assim: não, deixa pai, que eu sei vestir essa bermuda sozinho. Deixa. Aí o pai falou: você sabe? Então tá bom, vai, veste. Aí a criança ali lutou com a bermuda, mas enfiou as duas pernas num lugar só na bermuda. E vestiu-se, pronto, vestiu. Falou: agora sai andando. Anda agora. Aí ele não conseguia andar. E isso que é cômico numa criança, é engraçadinho, até que a gente fica até com vontade de filmar, né? Revela um potencial que está dentro do coração dele. Falta de sabedoria. Orgulho presente. E o que levou Timóteo a se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus foi a lei de Deus, a lei do Senhor. A lei do Senhor o levou a ter o seu orgulho quebrado, e ele então aprendeu que ele não podia confiar em si mesmo, ele tinha que colocar a sua fé em Cristo Jesus, e ele colocou a sua fé e foi salvo em Cristo Jesus. E Paulo lembra com quem ele aprendeu isso. Ele aprendeu isso com a sua avó e com a sua avó Lloyd e sua mãe Eunice.
E então Paulo vai lembrar para Timóteo que aquilo que elas ensinaram apontaram para a Escritura, e ele deveria então reconhecer que toda a Escritura é uma autoridade, e que ele tinha a responsabilidade de corrigir aquela igreja de Éfeso, trazendo aquela igreja para a Escritura, trazendo aquela igreja para a palavra de Deus. E ele deveria lembrar-se então que a Escritura é uma autoridade vinda de Deus. Quando ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, e a palavra inspirado aqui nós vimos, ela não significa exatamente o que no grego quer dizer, no grego literalmente é sopro, é o sopro de Deus. Então, na verdade, a palavra inspirada, ela fala do ponto de vista de quem está recebendo. Deus está soprando e nós estamos inspirando. Mas como o verbo se aplica a Deus, então é melhor dizer que ela é soprada por Deus, literalmente. É o que significa a palavra. Toda a Escritura é soprada por Deus. Ela veio de Deus, ela tem origem em Deus. Tudo o que está escrito neste livro não veio de homem nenhum, e o apóstolo Pedro vai dizer isso, que nenhuma profecia vem de particular elucidação, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então tudo que está aqui veio de Deus, foi soprado por Deus. E isso aqui, meu irmão, é importante a gente entender, né? Quando a Bíblia usa uma palavra, é sábio que nós nos dirijamos para outros lugares da Bíblia, onde usa aquela palavra. Qual é a primeira vez que Deus soprou na Bíblia? Qual é a primeira vez que Deus soprou? Gênesis capítulo 2, versículo 7, não é verdade? Formou Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas, e o homem veio a ser uma alma vivente. Então ele havia formado o homem do pó da terra, e o homem era então uma escultura inanimada feita do pó da terra. Mas quando Deus sopra nas narinas, quando Deus dá o seu sopro, ele ganha vida. Agora, Tiago capítulo 1, versículo 18, vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Sabe o que significa? Que Deus, quando Ele salvou você, é como se Ele estivesse soprando em você. Porque essa palavra é o sopro dele, e você foi salvo, você foi convertido, quando você entendeu essa palavra. Nós lemos aqui com o nosso irmão Michel, capítulo 1 de Efésios, versículos de 3 a 14, e no versículo 13 vai dizer, versículos 12 e 13 ali vai dizer que nós ouvimos o Evangelho, cremos na palavra da verdade e fomos salvos, e recebemos o selo do Espírito Santo. Então quando eu ouço a palavra, é como se Deus estivesse soprando em mim, e o seu sopro dá vida. Lembra de Ezequiel? Ezequiel capítulo 37, quando Deus diz para Ezequiel, ele leva Ezequiel a um vale de ossos secos, e ele pergunta para Ezequiel, o que você está vendo, Ezequiel? Ele disse assim, eu vejo um vale de ossos, e eles estão sequíssimos. E aí ele diz, então profetiza para esses ossos, a minha palavra. Fala com estes ossos. E aí Ezequiel, numa cena que talvez lhe parecesse muito estranha, ele fala com ossos secos. Eu nunca conversei no cemitério, irmãos, a não ser que tivesse alguém vivo do meu lado. No caso de Ezequiel, era ele e os mortos, e ele tinha que falar com os mortos. E ele falou a palavra de Deus para aqueles ossos. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus, porém não havia vida, porque neles não havia o Espírito. E aí Deus diz, profetiza ao Espírito, Ezequiel. Profetiza ao Espírito. E Ezequiel profetizou ao Espírito, e a Bíblia diz que o vento, quando a gente sopra, sai o que da boca da gente? Vento. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou, e o vento veio dos quatro cantos naqueles ossos, e Ezequiel começou a escutar então que eles estavam vivos. Vivos. O sopro de Deus é que nos dá a vida. Se você está vivo espiritualmente hoje, é por causa desta palavra. Você foi regenerado pela palavra, você foi gerado pela palavra, e a palavra é sopro de Deus, e por isso que ela é a autoridade vinda da parte de Deus. Então ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra de Deus então vai nos ensinar coisas que nós não sabemos. E resumindo, o que a palavra de Deus nos ensina: quem é Deus, quem somos nós e o que precisamos para ser salvos. Deus é santo,
Nós somos pecadores e precisamos de Cristo Jesus para ser salvos. É o ensino da palavra de Deus. Mas ele faz mais do que isso, ele diz que a palavra de Deus também nos repreende. E essa palavra repreensão aqui é uma palavra interessante. A palavra repreensão aqui significa que a palavra de Deus nos testa e nos prova. Deixa eu explicar isso para você entender qual é a ideia presente neste verbo repreender aqui. A ideia desse verbo aqui, irmãos, é quando a gente vai fazer uma linha de produção, a gente faz um protótipo. E então a gente testa o protótipo, a gente avalia o protótipo. E quando o protótipo funciona, quando nós olhamos e diz, esse protótipo está perfeito, e então todos os modelos que forem sair depois, tem que ser de acordo com este protótipo. Esse aqui é o modelo principal, esse aqui é o primeiro, então todos serão testados por esse. Então se eu vou fazer um outro, eu tenho que colocar do lado e testar e ver se está igual. Se está igual, então eu aprovo, se não está igual, eu reprovo. Então eu testo, eu provo. Essa é a ideia deste verbo aqui, repreender. Então o que ele diz é que a palavra de Deus, ela nos testa, ela nos prova. E ela nos prova com base em quê? Quem é o protótipo? Quem é o protótipo? Quem é, meus irmãos? Vai cair no ENEB. Para quem não estava de manhã, ENEB é o ensino nacional, é o Exame Nacional do Ensino Bíblico. Né? Quem é o nosso protótipo? Quem é o primogênito entre muitos irmãos? Quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Sabe como que a palavra de Deus me repreende? Ela me põe do lado de Jesus Cristo. E quando ela me põe do lado de Jesus Cristo, eu sou exatamente igual a Ele. Sim ou não? Não tenha misericórdia de mim. Eu sou igual a Jesus Cristo? Sim ou não? Não. Então ela me repreende por não ser igual a Ele. Ele é o modelo. Ela me repreende por não ser igual ao protótipo. E o protótipo é Cristo. É a perfeição de Cristo. Ela nos compara com Jesus Cristo. Aí você começa a entender por que ela diz que eu sou mau. E às vezes eu fico ofendido, sabe por quê? Porque eu olho para os outros seres humanos e tem tantos outros seres humanos piores do que eu. E a Bíblia vem dizer que eu sou mau. Tem tanta gente pior do que eu. Só que essas outras pessoas não são o protótipo. Não é para eu me comparar com essas outras pessoas. E se eu me comparar com as outras pessoas, sempre encontrarei alguém pior do que eu. Me lembro de um dos meus professores do seminário, que uma vez ele achou que Jesus tinha vindo e ele tinha ficado. Ele falou, pronto, a igreja foi arrebatada, eu fiquei. E aí ele disse que saiu procurando as pessoas e ele achou uma irmã lá da igreja. Falou, não é possível, Jesus não voltou não, porque aquela irmã está ali. Aí ele falou, bem, mas aquela irmã não era uma crente igual a mim, ela era pior do que eu, então ela também não foi. Deixa eu ver se eu acho alguém, não é? Então a gente sempre se compara com aqueles que a gente julga piores do que nós. Só que a Bíblia me repreende porque ela me testa, ela me prova pelo Senhor Jesus Cristo, pelo perfeito. E eu sempre vou estar aquém dele, então ela sempre vai me repreender, para o meu bem. Para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, ela vai fazer isso. Então, ela me repreende. E após me repreender, ela me corrige. E como que ela me corrige? E a ideia aqui, os irmãos vão se lembrar, é a ideia de corrigir aquilo que está quebrado. Quando nós nos convertemos, irmãos, a gente chegou na igreja quebrado. Nós viemos quebradinho. Não chegamos aqui perfeitos. Gostaria de chegar perfeito, né? Mas não, o que é a igreja? A igreja, irmãos, é um lugar de quebrados. É um ambiente de quebrados. Lembra o que Jesus disse? Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quem somos nós? Os doentes. Em Lucas capítulo 14, Jesus conta uma parábola que um homem resolveu dar um grande banquete. E depois de tudo preparado, ele saiu, mandou que chamassem os convidados. E quando ele saiu para chamar os convidados, um disse assim, olha, eu não posso porque eu casei. E geralmente quando a gente casa, né, tem um compromisso com a esposa, né, então eu não vou. O outro falou, eu não posso porque comprei uma terra e eu preciso ir ver. E o outro falou, eu comprei uma junta de boi, eu preciso experimentá-la. Todos se descomparam e não foram para o banquete. E aí chegaram para o dono da festa e disseram assim, Senhor, ninguém quis vir. Nós chamamos, mas eles não vieram. Ele disse, então saiam pela beira do caminho.
e tragam os coxos, os aleijados, os mendigos, os pobres, para que a minha casa fique cheia. Então, quem somos nós, irmãos? Nós não somos os primeiros convidados. Nós somos os coxos, os aleijados, os mendigos, os caídos à beira do caminho, que o Senhor, por sua graça e misericórdia, trouxe para o seu banquete. Então a gente chega aqui quebrado. Nós precisamos ser corrigidos. E é como um osso quebrado que precisa ser colocado no lugar, é a ideia dessa palavra, é conserto. Então a palavra de Deus, ela me corrige. E o que mais que a palavra de Deus faz? Ela me educa na justiça. E aqui é outra coisa preciosa da palavra de Deus. Porque a lei de Deus, ela diz que Deus não vai me aceitar. A lei de Deus diz que por mais esforço que eu possa fazer, eu nunca vou atingir o padrão que a lei dele exige. Nunca. Eu nunca vou conseguir. E se eu fizesse tudo o que ele mandou, deveria me considerar inútil. Mas aí ele me dá a palavra dele. E a palavra dele vai me educando na justiça dele. Sabe o que significa? Por meio da palavra dele, ele está me tornando aceitável para ele. Ele me recebe, ele recebe você por graça, por misericórdia. Ele nos torna aceitáveis para ele por meio da sua justiça. A justiça não é aquilo que Deus aceita. Só vai entrar no céu quem for justo. Justificados, pois, temos paz com Deus. Só vai aceitar o justo. E o que nos torna então aceitáveis para ele? Nesse processo de santificação, para que ele possa nos receber na sua glória, para que ele possa nos receber na sua presença, a palavra dele. Por isso que Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus que forma esse caráter justo de Deus em nós. E nós precisamos desse caráter para que possamos ser recebidos na sua presença. E é o que a palavra de Deus faz com a nossa vida. Então ela forma o nosso caráter, ela forma esse caráter justo de nós. Para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida, que é o versículo 17, que estava faltando nesse texto aqui, né? E aí o apóstolo Paulo diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo lembra Timóteo que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada para o homem, para as necessidades do homem no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o seu próximo. É a palavra de Deus, é ela que tem esse propósito aqui. Por isso que nós devemos ser firmados na palavra de Deus. E aí a gente entende aqui, meus irmãos, qual é o propósito final de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito final de Deus para nós? Ele diz, a fim de que, isso aqui é o propósito da palavra de Deus. É o propósito de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, a palavra de Deus está nos dizendo que nós não fomos salvos para nos dar bem. Que nós não fomos salvos para sermos felizes no conceito de felicidade que trouxemos do mundo quando nos convertemos. Nós não fomos salvos para nos dar bem nessa vida aqui. Nós fomos salvos para um propósito estabelecido por Deus, preparados para a boa obra que Ele mesmo preparou para que andássemos nelas. E é isso que a palavra de Deus vai fazer, ela é suficiente, meus irmãos. Quando diz aqui o homem de Deus, a Bíblia só vai usar essa expressão 2 vezes. Ela usa na primeira carta para Timóteo, no capítulo 6, versículo 11, e usa aqui, as 2 vezes para Timóteo. Lá ele diz, e tu, ó homem de Deus, e aqui ele diz, a fim de que o homem de Deus. Então é uma palavra que nós podemos dizer que ela é aplicável aos pastores. Mas quando eu vou para o Novo Testamento inteiro, e até para a Bíblia inteira, eu vou ver que isso não se aplica somente aos pastores, mas se aplica a todo crente. É o propósito da palavra de Deus para todo crente. Então ele diz que o homem de Deus aqui, é óbvio, aplica-se àqueles que são líderes na igreja, mas ela se aplica a todo crente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeito aqui não tem o mesmo significado
que tem na nossa língua. Perfeito aqui não significa o mesmo. Perfeito para nós significa algo irretocável. Perfeito para nós significa algo sem defeito. E não é esse o sentido da palavra perfeito aqui. Perfeito aqui traz a ideia de completo, de suprido. Algo que não tem falta de nada. Essa é a ideia. Perfeito também era usada, por exemplo, para um copo completo, um copo cheio. Não é? E essa é a ideia de ser suprido. Então o que ele está dizendo é que a palavra de Deus nos supre de tudo aquilo que precisamos para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela é suficiente, ela nos torna hábeis para cumprir a vontade de Deus para nós. Isso quer dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus nos torna humanos, seres humanos. Pastor, então o senhor quer dizer que a gente não era seres humanos? Antes da gente se converter, a gente era o quê? Era alienígena? O que a gente era? Não, sabe o que nós éramos antes da nossa conversão, antes de termos esse efeito da palavra de Deus para nós? Nós éramos menos do que Deus planejou que nós fôssemos. O pecado nos torna menos daquilo que Deus quer que nós sejamos. As filosofias deste mundo quer que você, se você é homem, você seja menos homem do que Deus planejou para você ser. As filosofias deste mundo quer que você, mulher, seja menos mulher do que Deus planejou para você ser. E aqui não estou me referindo à homossexualidade. Pode incluir. Mas eu estou me referindo àquilo que Deus propôs para nós. Aquilo que Deus fez quando Ele criou Adão num estado de perfeição. Porque por causa do pecado, nós não somos os homens e mulheres que Deus quer que sejamos. Nós ainda temos os efeitos do pecado e a palavra de Deus então vai formando em nós o que Deus quer que nós sejamos. Então nós vivemos num mundo caído que não sabe o que é ser um homem, que não sabe o que é ser uma mulher. Que está confundindo a masculinidade e a feminilidade. Porque é um mundo que não tem um relacionamento com aquele que o criou. Mas nós temos. Então a definição comum e popular do que é um ser humano, irmãos, não é aquela que a Bíblia diz, que Deus quer formar em nós, para que o homem de Deus, ou seja, que o ser humano seja o ser humano que Deus planejou para ele ser. Aquilo que Deus quis que ele fosse. Então Deus quer que você, homem, seja o homem que Ele planejou que você fosse. E Deus quer que você, mulher, seja a mulher que Ele planejou que você fosse. E esse é o efeito da palavra de Deus, a fim de que sejamos esse homem de Deus. E homem aqui, eu entendo que se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Está se referindo aqui à raça humana. Porque Adão e Eva caíram do seu estado de perfeição e geraram filhos imperfeitos. Então a palavra de Deus, ela transforma o nosso presente para que sejamos aquilo que Deus quer, que é a nossa santificação. Então é isso que Deus vai fazer por nós. Porque quando Adão caiu, meus irmãos, nós caímos juntos. Nós nascemos debaixo de um homem caído, que foi Adão. Então nós não somos perfeitos. Nós não somos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Então nós precisamos que viesse quem? O segundo Adão. E quem é o segundo Adão? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o perfeito. Romanos capítulo 5 vai dizer isso, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer isso, que o Senhor Jesus é o segundo Adão. Então o que a palavra de Deus está fazendo em nós? Que nós nos tornemos como o Senhor Jesus Cristo. Ele foi perfeito, Ele foi completo, Ele nunca pecou, nenhum pensamento impuro passou na mente dele. E aí nós precisamos, irmãos, de uma outra passagem, e eu quero terminar com essa outra passagem. Vá comigo, por favor, para para Efésios capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. No versículo 11, capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, o que está escrito aqui, ele diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Essa passagem, meus irmãos, tem tudo a ver com 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. É uma passagem que nós podemos dizer que ela é paralela. Porque o que Paulo diz aqui aos Efésios, que era a mesma igreja que Timóteo estava pastoreando quando ele escreveu aquela carta. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. O que ele está dizendo é que Deus dá à sua igreja dons, mas ele diz que esses dons são as próprias pessoas. Ele diz que Deus deu à igreja uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. O que significa estes homens? O que significam estas pessoas? Há algo em comum nestes dons que ele cita aqui no versículo 11. E o que há em comum nestes dons? Todos eles lidam com a palavra. Todos eles lidam com a Escritura. Então alguém que ensina a Escritura é um dom de Deus para a igreja. Ele não somente tem o dom, ele próprio é o dom para a igreja. E por que Deus deu esse dom para a igreja? Meus irmãos, às vezes eu questiono Deus. Às vezes eu me questiono. Senhor, por que tem que ser assim? Por que a tua igreja tem que se reunir e tem que ouvir um homem? Por quê? Por que nós não poderíamos deixar todos falarem? Por que não poderíamos ser mais democráticos nesse sentido? E deixar todo mundo falar. Aliás, é o que está moderno hoje, né? Todo mundo pode falar. Não existe coisa mais democrática hoje do que a internet. Lá você pode falar. As redes sociais você fala o que você quiser. Por que Deus não usou esse método? Por que desde o início, quando Ele quis restaurar o seu povo, Ele disse que Ele ia escolher homens, e estes homens falariam em nome dEle? Quando Ele chamou Moisés, Moisés nem quis. Moisés falou, eu sou pesado de língua, Senhor, manda outro, eu não quero. Eu disse, não, mas eu colocarei a minha palavra na tua boca. Você vai falar a minha palavra. Quando Ele chamou Jeremias, Jeremias disse, eu não passo de uma criança, chama outro, Senhor. Ele disse, não digas não passo de uma criança, porque eu colocarei a minha palavra na tua boca e você vai falar a minha palavra. Quando o povo de Israel volta do cativeiro da Babilônia, em Neemias capítulo 8, diz que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, e disse para Esdras, venha nos trazer a palavra de Deus. E Esdras, que era um homem que havia disposto o coração para ler a Escritura, para estudar a Escritura e para ensinar a Escritura para o povo de Deus, foi aquele que foi levantado por Deus naquele dia, e ele subiu num púlpito de madeira que havia sido construído para aquele propósito, e pregou a palavra de Deus desde as 6 da manhã até meio-dia para aquele povo lá. E quando chegamos no Novo Testamento, Deus diz que vai continuar esse método, que Ele vai dar para a sua igreja pessoas que tenham o dom da palavra. E essas pessoas é que têm essa responsabilidade de falar a palavra. Então, por mais que queiram criar novos métodos, meus irmãos, o método de Deus é esse. Eu já questionei. Por que tem que ser assim? Mas é esse o método da palavra. É esse o método que Deus usa para inclusive tornar a sua igreja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Então como que Deus faz você conhecer Cristo? Como que Deus faz você saber quem é Jesus Cristo? Como que Deus faz você conhecer Jesus Cristo para comparar você com Jesus Cristo, para trazer você à imagem de Cristo? Que é o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29.
Como que ele faz isso? Ele faz por meio da exposição da palavra dele. É por meio da pregação da palavra dele. E é isso que ele diz aqui. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que finalidade? A mesma finalidade que diz lá, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Aqui, porém, diz com outras palavras, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, e aqui é interessante, quando ele usa essa palavra aqui, aperfeiçoamento, essa palavra aqui tem a mesma ideia da palavra correção lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a correção, para a repreensão e para a correção. A palavra aqui, aperfeiçoamento, significa literalmente um osso quebrado que o médico tem que pegar e pôr no lugar. A ideia de consertar. Por isso que eu falei, quando a gente veio para a igreja, como que nós viemos? Nós viemos todos quebrados, e a gente precisa ser consertado. E como que Deus nos conserta? Ele nos conserta por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra pregada que Ele vai nos aperfeiçoando. Agora, por que Ele nos quer perfeitos? Por que Ele quer essa perfeição em nós? Porque cada crente tem um serviço a desempenhar. Você foi salvo para servir. Meus irmãos, eu gostaria de ser, mas eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou um fim em mim mesmo. Todos nós somos canais. A Bíblia é tão enfática nisso que em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nem os problemas que eu tenho são meus, que os problemas que eu tenho são apenas instrumentos nas mãos de Deus para que Ele me console, e para que com a consolação que eu sou consolado eu possa fazer o quê? Consolar outros também. Quando a gente tem problema, irmãos, eu não sei você, mas quando eu tenho problema assim, eu acho que eu sou a última bolachinha do pacote. Poxa, agora eu estou com problema, agora as pessoas têm que ter paciência comigo, afinal eu estou com problema. Não, nem o problema é meu, nem o problema é para eu achar que finalmente vão me dar atenção, e vão cuidar de mim especialmente. O próprio problema é para me ensinar a servir outras pessoas, para que com a consolação que eu sou consolado, eu possa também consolar outros. Então nós temos um serviço a desempenhar, e a palavra de Deus nos prepara para isso, ela nos treina, ela nos corrige, nos encoraja, para que nós desempenhemos o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo. E até quando a palavra de Deus insiste com isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a perfeita varonilidade. Sabe o que significa? A humanidade de Jesus. Eu não sou um ser humano como Jesus foi. Eu sou menos do que ser humano. O pecado me afeta. E eu preciso ser aquilo que Deus planejou que eu fosse. E Deus planejou que eu fosse como? Como Adão, só que o Adão caiu. E aí eu precisei do quê? Do segundo Adão. E quem é o segundo Adão? Esse perfeito varão. Essa perfeita varonilidade que é Cristo Jesus. E eu preciso atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o efeito da palavra de Deus para mim. É o efeito da palavra de Deus para você. Porque eu preciso ser maduro como Jesus Cristo foi maduro. Nós precisamos de maturidade. E o que vai dar maturidade para nós é a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. E aqui tem a ver com pregação mesmo, viu, irmãos? Pastor, então eu não preciso ler em casa? Precisa. Leia, estude a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu ganhei minha primeira Bíblia, irmãos, eu tinha 12 anos, aí o meu irmão mais velho, que foi o meu discipulador, ele contou que as edições Vida Nova doavam as Bíblias de estudo, que saiu com algum defeito de fabricação. Então as edições Vida Nova doavam essas Bíblias para quem quisesse, bastava escrever uma carta para eles, e aí eles mandavam pelo correio. E aí, irmãos, com 12 anos, eu escrevi a minha primeira cartinha, e foi para uma editora, Edições Vida Nova. E aí mandei a minha cartinha lá, e depois chegou em casa, eu me senti tão importante naquele dia, irmãos, que eu peguei minha cartinha, olhei para meus irmãos assim, de cima para baixo, sabe? Eu falei, eu recebi uma carta. Eu me senti importante. E aí quando eu abri a carta, era para eu ir até o correio que estava esperando lá a minha Bíblia. E aí meu irmão me levou lá no centro da cidade, a agência do correio só tinha lá.
Lá no centro da cidade, fiquei na fila lá, e aí entreguei minha certidão de nascimento para provar que era eu mesmo, porque nem RG eu tinha naquela época, e aí a pessoa veio e me atendeu, e aí pediu para eu assinar, eu assinei, aí eu lembro do comentário que a moça do correio fez com o meu irmão. Falei, fica esses meninos assinando coisa, daqui a pouco eles casam e nem sabem que estão casando, né? Porque eu assinei lá e recebi minha Bíblia, irmãos. Tenho ela até hoje ali. Era quase maior que eu. Bíblia de Estudos Vida Nova. E eu tenho anotado ali, meus irmãos, nessa Bíblia, uma dedicatória que meu irmão escreveu para mim, naquela Bíblia. Ele escreveu aquela dedicatória e ele entregou, ele falou assim, coma a Bíblia. Coma a Bíblia. Que ela seja o seu alimento. Eu tinha 12 anos. Coma ela. E eu não esqueci nunca mais disso. Então a gente tem que ler a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Mas aqui ele está falando de pregação. De ouvir pregação. Que a palavra de Deus, ela é usada por Deus para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra, para desempenharmos o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo, por meio de pregação. Por isso que pregação é muito mais importante do que nós imaginamos. Quem eu estou ouvindo? Por que eu estou ouvindo? Qual o efeito disso na minha vida? Para que eu tenha a maturidade de Cristo, é o que ele diz no versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos maduros. É outra coisa, quando a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente vem como meninos espirituais. Não importa a idade que você tenha, não importa a idade biológica que você tenha, quando você chega para a igreja, você chega como um menino espiritual. E Deus quer que você deixe a meninice. E qual é a característica de um menino? Ele começa dizendo aqui, né, um menino é agitado de um lado para o outro. E qual é a característica de um menino? O menino, ele é ansioso. O menino é apressado para as coisas, ele quer hoje. Diga para um menino, você vai ganhar uma bicicleta. Aí ele fala, então vamos agora. Não, filho, agora são 11 horas, está fechado lá. Aí ele vai dormir, ele nem dorme. 6 da manhã ele bate na sua porta e diz, já abriu a loja? Não é verdade? Ele fica ansioso, ele quer para hoje, ele é um menino. Então ele quer as coisas para agora, ele não tem paciência de esperar. Ele é agitado, ele é levado de um lado para o outro. Agora o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus nos torna semelhantes a Jesus Cristo. Você vê Jesus Cristo correndo de um lado para o outro na Escritura? Nem quando ele era menino. Quando ele era menino, ele estava no templo, parado, conversando da lei do Senhor com os doutores da lei. Você não vê Jesus agitado. Aliás, quando foram chamar ele, disseram para ele que ele tinha que ir correndo, ele esperou 2 dias. Que é João capítulo 11, quando falaram para ele que Lázaro estava para morrer e que ele tinha que ir depressa, ele esperou 2 dias. E quando ele chegou, fazia 4 dias que Lázaro tinha sido enterrado. Porque Jesus era maduro. E por ser maduro, ele confiava na soberania de Deus. Não tem urgência, não tem pressa. A gente precisa da palavra de Deus por causa disso, para a gente aprender a ter paciência e não ser agitado de um lado para o outro. A Bíblia vai dizer no Salmo 19, versículo 7, meus irmãos, que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Você sabe o que é o simples ali? É o menino. É o menino agitado de um lado para o outro. É o menino que acredita em tudo que ouve. A Bíblia vai falar do simples. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 15, que o simples dá crédito a toda a palavra. Ele acredita em tudo. Por ser ingênuo espiritualmente, a gente acredita nas coisas. A Bíblia vai dizer que o prudente vê o mal e se esconde, mas o menino espiritualmente, ele dá um passo adiante e depois sofre a pena. Depois vai sofrer, vai colher os resultados por sua ansiedade, por sua falta de paciência, por não saber esperar as coisas. A palavra de Deus, ela nos tira dessa ingenuidade, de sermos levados ao redor, de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, acreditando nas coisas. A palavra de Deus nos livra da artimanha dos homens. Sabe o que é a palavra artimanha aqui?
A palavra artimanha aqui no original, irmãos, é de onde nós tiramos a palavra cubo. E o que é um cubo? Aula de geometria, faltou, né? O que é um cubo? Qual o jogo que nós jogamos que é com cubo? Jogo de dado. Tinha jogo de dado naquela época. E já haviam aqueles que enganavam no jogo de dado. As pessoas chegavam lá confiando que aquela pessoa era fiel, que ela era honesta, e apostavam e ele enganava elas. Elas caíam na artimanha dos homens. Eram enganadas. A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina maturidade para a gente não cair nas mentiras do mundo. É isso que é a ideia aqui. Não crer naquilo que o mundo está ensinando. A palavra de Deus nos protege das mentiras enganadoras que nos cercam. Então é a palavra de Deus que é a verdade e vai nos fazer crescer para que nós não sejamos induzidos ao erro. E isso é a pregação da palavra de Deus. E aí ele diz que nós pela palavra nós vamos seguir a verdade em amor, no versículo 15. E vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É a palavra de Deus. É ela que torna o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para que ele faça a obra de Deus. Como ele vai dizer nessa mesma carta aqui aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que Deus preparou de antemão boas obras para que andássemos nelas. Como que eu vou andar nessas boas obras? É o efeito da palavra de Deus no meu coração. Agora, por que eu acredito que Paulo estava falando da pregação para Timóteo? Porque no capítulo 4 ele vai dizer: conjuro-te diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insta nela, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Então a palavra de Deus, ela se faz presente na igreja por meio da pregação. E ela é que vai sendo usada por Deus para que nós sejamos como Jesus Cristo. Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Você se sente alimentado pela palavra de Deus? Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua palavra.